Olá, meus amores, que bom estarmos novamente juntinhos. Meus amores do 5º ano, senti muita falta de vocês, mas estamos de volta e nesta unidade vamos prestar atenção a tudo direitinho. Vamos lá? Antes, porém, eu quero começar com vocês com um salmo que eu gosto muito. É o Salmo 136, que ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aquele que separou o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja só, esse salmo, ele vai até o verso 26, mas eu li para vocês apenas até o verso 13, e ele vem falando para a gente da misericórdia do Senhor que dura para sempre. Então, olha só, Deus, ele é misericordioso com cada um de nós, ele cuida de nós em todo o tempo. Tem um outro verso na Bíblia que diz: ao deitar, ao levantar, ao andar, ao sentar. Então a misericórdia do Senhor dura para sempre. O meu desejo é que essa misericórdia do nosso Deus continue nos alcançando e que nós possamos aceitar a cada dia as misericórdias do Senhor, porque são essas misericórdias a causa de não sermos destruídos. Vamos orar agora? Querido Deus, eterno Pai, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, que tu és bom. Queremos pedir, ó Pai, a tua companhia neste dia. Livra-nos, Senhor, de todo mal e continua conosco, por amor de Jesus. Amém. A nossa aula de hoje é a correção da avaliação da 2ª unidade e ela está baseada nas páginas, a partir da página 124. Então, olha só como é que nós vamos fazer. Eu vou indicar a página, vou ler a opção e nós vamos ver juntinhos sobre a avaliação de ciências. Veja só, na questão 1, ela trouxe um texto. E esse texto, ela vem falando dos alimentos. Então, ela vem dizendo: os alimentos, ele possui origem animal, vegetal ou mineral. Denomina-se alimento toda a substância utilizada pelos seres vivos com o objetivo de obter energia para o funcionamento das suas atividades vitais. É através dos alimentos que ocorre o crescimento, funcionamento e regulação do organismo. Os alimentos de origem animal são aqueles originados de fontes animais. Eles estão presentes na alimentação de muitas pessoas. Então, nós não podemos afirmar que são todas as pessoas, porque algumas não se alimentam de fontes animais. Também, eles podem trazer uma série de benefícios, pois são fontes de proteínas, vitaminas e minerais.
Os alimentos de origem vegetal são aqueles originados de fontes vegetais. São exemplos as folhas, as raízes, os caules e frutos. Eles são fontes de proteínas, de carboidratos, gorduras, minerais e vitaminas. Por isso, recomenda-se que sejam incluídos diariamente na nossa alimentação. Os alimentos de origem animal, origem mineral, são representados pela água e sais minerais. A água, ela é indispensável para uma boa alimentação, sendo um elemento importante para o bom funcionamento do organismo. E o último, os sais minerais, também podem ser encontrados nos alimentos de origem animal e vegetal. E eles auxiliam na prevenção de doenças, aumento da defesa imunitária e na formação de ossos e na regulação do metabolismo. Então, isso daí foi o que estava na questão 1. Ela estava explicando sobre os alimentos, explicou sobre a origem, explicou sobre os nutrientes. Então, tudo isso estava nesta questão. De acordo com o que a gente leu e de acordo com as explicações do livro, lá nas páginas 127, ele vem falando sobre a origem dos alimentos. Então, aqui nós temos, origem vegetal, provém de plantas, folhas, frutos, sementes, raízes ou seus derivados, que são as saladas, são as farinhas, os pães, os sucos, entre outros. Temos também aquele de origem animal, que é de origem animal são as carnes, os ovos, o leite e também os seus derivados, como a coalhada, como o iogurte, a manteiga e o queijo. E tem também aqueles que são de origem mineral, que nós vimos que está na água e também em alguns alimentos de origem vegetal e mineral. Aí vem aqui, alimentos de origem animal. Quais são? O queijo e o iogurte, os ovos e a carne. Alimentos de origem vegetal, os pães, os sucos, as saladas, as frutas, entre outros. E de origem mineral, nós temos a água e o sal. Então, como alternativa correta, nós temos a letra B, que é 2, 1 e 3. Então, vegetal, animal e mineral. Então, a resposta certa é a letra B. Número 2. Na questão 2, ele diz o seguinte: cada vez mais a população ela tem se preocupado com a qualidade e não somente com a quantidade de alimentos ingeridos. A alimentação equilibrada deve ser variada, colorida e ter proporções adequadas de carboidratos, proteínas, lipídios, distribuídos entre 4 a 6 refeições. Então, olha só, as principais, que é de jejum, almoço e jantar, e também os lanches, que são pela manhã e pela tarde. Esses alimentos, ele fornecem energia ao nosso organismo e podem ser encontrados em alimentos como o açúcar, o arroz e a batata. Essa daí nós podemos encontrar na página 128, que ele diz assim, carboidratos. Fornecem energia ao nosso organismo e podem ser encontrados na batata, no açúcar, no arroz, no macarrão, no mel, massas em geral. Então, esses que fornecem energia ao nosso organismo, que podem ser encontrados nesses daí, são aqueles que têm carboidratos. Então, eles dão energia. Sendo que outros também nos dão energia, como os lipídios, mas eles não são encontrados no açúcar, no arroz e na batata. Então,
A resposta certa, letra C, carboidratos. A questão 3, ela está lá na página 130, que ela fala de uma alimentação saudável. Essa alimentação saudável, ela garante principalmente que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele precisa. Para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso pensar em algumas coisas. É preciso pensar em variedade, equilíbrio, quantidade e na segurança dos alimentos que estão sendo ingeridos. E quais são as dicas de uma alimentação saudável? Então, olha só, aqui no seu livro, ó, na página 130, nessa parte daqui, ó, nós encontramos todas as dicas para uma alimentação saudável. Mas aqui, chamando a atenção para uma palavrinha exceto. Exceto quer dizer que é aquela que não é verdade. Então, veja só. O de jejum é a principal refeição. Pela manhã, precisamos de todos os nutrientes que o corpo necessita. Correto. Então, essa está certíssima. Letra B. Devemos utilizar o sal de cozinha com moderação e evitar o consumo de açúcar. Também correta, porque o excesso de sal pode provocar pressão alta e o excesso de açúcar pode provocar diabetes. Então, correto, utilizar com moderação. Aí a letra C tem assim, ó. Para garantir a hidratação adequada do corpo, devemos tomar 2 copos de água por dia. Então, olha só, aqui está dizendo 2. Está errado, porque o nosso livro ele vem dizendo de 3 a 4 copos. Então, essa C é a que está incorreta, exceto essa. O jantar deve ser leve e ocorrer algumas horas antes do horário de dormir. Essa aí está correta. Então, o jantar ela deve ser leve, não comer alimentos pesados e não pode ser na hora já de dormir. Tem que ser um pouco antes. Então, a resposta certa é a resposta da letra C. A questão 4. A questão 4, ela está baseada nas páginas 134 e na página 136. Na página 134 e 136, ela vem falando sobre o sistema digestório. Nós sabemos que é o sistema responsável pela digestão dos alimentos. Então, olha só. Aqui, na questão 4, tem assim, ó. Leia as afirmações abaixo. Então, primeiro a gente vai ler as afirmações e, de acordo com as afirmações, a gente vai responder a atividade correta. Então, olha só. Tanto na saliva quanto em outros sucos digestórios, existem enzimas, isto é, substâncias que ajudam a digerir os alimentos. Isto, ele está, sim, aqui no livro, ó, falando tudo isso aí. Então, a 1 é verdadeiro. Número 2, a digestão começa no estômago. Esse está errado, porque conforme o livro aqui na página 134, ele diz assim, ó, a digestão começa na boca. Nela ocorrem 2 processos importantes, a mastigação e a ensalivação. Então, 2, incorreto. O 3, o estômago é uma bolsa que recebe os alimentos engolidos. Então, você engoliu e esse bolo alimentar fica um tempo nesse órgão, sendo quebrado com a ajuda de um ácido e outras substâncias digestórias produzidas ali. Então, esse também está correto. Aqui, na página 136, ele vem falando sobre o estômago. Está correto. No 4, diz assim, o intestino grosso é a parte mais longa do tubo digestório e pode ter mais de 6 metros. Ele tem o dobro, ele é bem dobradinho para não ocupar muito espaço. Esse está errado. Por quê? Quem tem esse tamanho todo aqui, ó, é o intestino delgado. O intestino grosso, ele tem 1,5 metro.
enquanto o intestino delgado ele tem mais de 6 metros. Então esse aí também está errado. O número 5 fala assim, ó. A passagem dos nutrientes do intestino delgado para o sangue após a digestão é chamada de absorção. Esse está certo, porque está aqui no clique falando exatamente isso daí. Então, as alternativas certas são as alternativas 1, 3 e 5. Então, 1, 3 e 5 são verdadeiras, a 2 e a 4 são falsas. Então, a resposta certa é a resposta C. A questão 5. Na questão 5, ela vem falando do intestino grosso, ainda aqui na página 136. O intestino grosso é um tubo de 1,5 m de comprimento. Nele não ocorre digestão, pois os nutrientes já foram absorvidos no intestino delgado. A gente viu isso. Sua função, então, é formar e eliminar as fezes pelo ânus. Então, a função dele é eliminar as fezes. As glândulas anexas do sistema digestório produzem líquidos que auxiliam no processo de digestão ao serem liberados no intestino delgado. As glândulas anexas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, olha só, esses 3, então, estão completamente corretos. Então, está falando do intestino grosso, está falando que as glândulas anexas ajudam na digestão e também está falando que essas glândulas anexas são as salivares, o fígado e o pâncreas. Então, todas as 3 estão corretas. Então, a resposta correta é a letra A. Todas são verdadeiras. O número 6. No número 6 fala assim: o corpo se mexe durante a entrada e a saída de ar. Página 143. Aí nós já estamos indo para o sistema respiratório. Chamamos este movimento de entrada e saída de ar o movimento respiratório. A entrada e a saída de ar nos pulmões chama-se respectivamente. Então, aspiração e expiração, não. Inspiração e expiração, correto. Tem até uma musiquinha que diz assim, ó. Inspire, expire, vamos respirar. Então, a resposta certa é a letra B. Inspiração e expiração. A resposta na página 143. Número 7. O número 7, ele diz assim, ó. Qualquer movimento que realizamos depende da ação de músculos do corpo. Então, olha só, para mexer a cabeça, para levantar os braços, para respirar. Então, tudo isso nós usamos os músculos do nosso corpo. Existe um músculo especial muito importante para esses movimentos respiratórios, para inspiração e expiração. E este músculo, ele se chama diafragma. Ele se localiza aqui embaixo e ele é chamado de diafragma. Então, resposta certa, letra D, página 143. A questão 8, interessante, muita gente trocou essa questão 8 por falta, eu acho, de atenção. Porque fala aqui, ó, que existe um processo que é fundamental para garantir o transporte de oxigênio pelo corpo e a remoção de gás carbônico. Então, esse processo, ele faz o quê? Remove o gás carbônico e leva oxigênio para todas as células do corpo. O gás oxigênio, ele é utilizado em nossas células para a realização da respiração celular, ou seja, a respiração das células. Esse processo no qual a célula consegue produzir energia. Então, essa respiração celular é o processo que a célula consegue para produzir energia. O oxigênio, ele fica nos alvéolos pulmonares e passa para o sangue. O gás carbônico do sangue passa para o interior dos alvéolos. Isso se chama troca gasosa, ou seja, existe uma troca
passa o oxigênio e o gás carbônico sai. Então, essa passagem, ó, de oxigênio e gás carbônico acontece no alvéolo, que são as trocas gasosas. As trocas gasosas. Está lá na página 145. Aqui, ó. O oxigênio contido nos alvéolos passa para o sangue. O gás carbônico do sangue passa para o interior dos alvéolos. Isso se chama trocas gasosas. Então, número 8, trocas gasosas, letra A. Questão 9. Na questão 9, ele fala marque V para verdadeiro e F para falso. Essas alternativas todas estão na página 148 e na página 149. Essas duas páginas, ela vem tratando sobre algumas doenças do sistema respiratório e falando também sobre asfixia. A asfixia, ela é muito perigosa porque ela pode causar a morte. Vimos isso, que por isso que deve se evitar colocar sacola na cabeça, porque pode asfixiar. Tem também que se evitar colocar algumas coisas na boca, porque ela pode descer para o esôfago e também asfixiar. Então, esta é verdadeira. A pneumonia é uma infecção pulmonar que pode ser produzida por bactérias ou fungos, corretamente. Então, aqui diz, ó, que a pneumonia, ela pode ser causada por bactérias ou fungos. Então, muitas bactérias ou fungos. O outro diz assim, ó, a asma é uma doença crônica do coração que provoca estreitamento dos canais por onde o ar passa, causando dificuldade para respirar e chiado no peito. Essa questão aqui, ela foi mais ou menos uma pegadinha. Vocês viram aí, ó. A asma é uma doença crônica, ok. Do coração, não. Ela é uma doença crônica do pulmão. Então, o que está errado nessa frase é a palavra do coração. É coração. E então, o que está errado é isso aí. Então, essa questão, ela é falsa. Resfriado, ele pode ser provocado por diversos tipos de vírus que atacam as células das narinas e da faringe. Correto. Então, resfriado são vários tipos de vírus que eles tanto atacam a narina, que a gente vê que a gente começa com corize, com coceira, com outras coisas, e também a faringe. Então, ela ataca principalmente isso daí, que a gente sente o chamada dor de garganta. Então, essa também é verdadeira. A outra, a tuberculose é uma infecção que ataca o intestino grosso. Intestino grosso a gente já viu, que ele aqui fabrica e elimina as fezes. Então, não. Esse está errado, porque a tuberculose é uma infecção que ataca os pulmões e não o intestino grosso. Então, essa é falsa. Então, a alternativa verdadeira é a alternativa C, que é verdadeira, verdadeira, falso, verdadeiro, falso. Alternativa C. E a questão 10, que está na página 154. Na questão 10, ela vem falando o seguinte. Os glóbulos vermelhos, elas são células responsáveis pelo transporte de oxigênio para todo o organismo. Correto. Plaquetas são células que atuam no processo de coagulação. Também está correto. Glóbulos brancos são células que protegem nosso corpo contra o ataque de vírus, bactérias e substâncias nocivas. Também está correto. E o 4, plasma, é um líquido amarelo claro no qual as células sanguíneas ficam mergulhadas. Também está correto. Então, todas essas alternativas são verdadeiras. Então, número 10, letra A, todas são verdadeiras. Agora, fazendo um resumozinho desta avaliação. Número 1 foi a letra B. Número 1, o certo foi a letra B.
No número 2, letra C. Número 3, letra C. Número 4, letra C. Número 5, letra A. Número 6, letra B. Número 7, letra D. Número 8, letra A. Número 9, letra C. E número 10, letra A. Então, olha só, meus queridos. Esta, então, foi a correção da nossa avaliação de ciências da segunda unidade. Todas as dúvidas, eu acho que foram esclarecidas, que nós usamos o livro e a página do livro em que encontrava cada uma dessas questões. Mas, se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você pode entrar no privado e nós veremos a sua dúvida. Ó, beijo e amo muito todos vocês. Vocês moram no meu coração.